Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre a possível manipulação aí em relação ao preço do Bitcoin que foi identificada essa semana aí com aquela grande alta, tá? Mediante aquela alta, tá? E fazendo comparações aí com períodos anteriores, se chegou aí numa hipótese que ainda carece de comprovação que o preço do Bitcoin estaria sendo manipulado. Esse tipo de manipulação é diferente, tá rapaziada? Eu vou explicar nesse vídeo. Vou falar também sobre o porquê você não deve aí comprar Bitcoin Cash, tá? Se você tem Bitcoin Cash, claro, não estou dizendo que a criptomoeda vai desvalorizar ou valorizar em uma semana, em um mês, não é isso não, tá? Eu falo aqui segundo os fundamentos da moeda, por que você deveria se desfazer dessa moeda caso você tenha ela, tá? Mas lembrando, se você também concordar aqui com os tipos de fundamentos que eu vou te passar, tá? Lembrando que qualquer tipo de compra ou venda é por sua conta e risco, mas caso você tenha, o mais indicado é você vender. E caso você esteja pensando em adquirir essas moedas, é recomendável que você não faça isso, tá? Eu vou falar o porquê. E quem está aí começando no mercado, quem não conhece direito sobre criptomoedas, não sabe o porquê. E também vou falar aqui sobre algumas altcoins que valorizaram bastante aí. Muitas moedas tiveram ali um crescimento muito bom, na casa dos 20 a 40% inclusive. Então já viu que esse vídeo aqui está muito informativo, tá? Principalmente para você que esteja futuramente vislumbrando em adquirir algumas criptomoedas. Olha aí, ó, essas altcoins, algumas delas, claro, não são todas, tá? Mas algumas delas aí são muito promissoras. Eu garanto que se você ficar até o final desse vídeo, você não vai se arrepender com certeza, tá? Um recado rápido agora para aqueles que são novos aqui no canal, ou então para aqueles que já são de longa data, mas que ainda não são inscritos, para se inscrever aqui no canal. Além disso, dá like e compartilha com geral inteira, tá rapaziada? Se você quiser trocar alguma ideia comigo, ou então receber notificação de vídeo pelo WhatsApp, adicione esse número que tá passando aí embaixo na sua tela, os seus contatos, e me manda um oi, tranquilo? Sem mais delongas, recado dado, agora vamos comentar aqui sobre essa possível manipulação, como isso aconteceu, como estaria se dando esse tipo de influência sobre o preço do Bitcoin. Porque é o seguinte, quem é mais experiente aí já deve conhecer as baleias, né, que são grandes investidores ou grandes empresas aí que têm o intuito de manipular o preço do Bitcoin, fazendo compras aí de uma vez só, ou então despejando Bitcoins no mercado para fazer com que o Bitcoin sofra grandes oscilações de um curto espaço de tempo. Só que esse tipo de manipulação que eu estou falando aqui é completamente diferente, é algo novo que envolve contratos futuros. Todo contrato futuro ele tem uma data de vencimento. Tá? E se você adquire aquele ativo no início do contrato futuro, aquele preço tende a ficar meio fixo, tá? Aí, claro que cada um assume a posição ali, tá? E uma pessoa vai ter prejuízo e a outra vai ter ali seus ganhos. E as pessoas ali que tentam obter o lucro ali de forma na trapaça, né? Não seguindo as regras do jogo, tentando manipular o mercado, acaba praticando esse tipo de método aqui. Como eu já disse, todo contrato futuro ali tem sua data de vencimento, que geralmente é na última quinta-feira do mês, tá? Pelo menos quando se trata aqui dos contratos futuros da Bolsa de Valores de Chicago, geralmente, tá? Não é sempre. Antes dos contratos futuros encerrarem, há uma certa desvalorização no preço do ativo, uma certa queda. Nem todos os contratos ali são encerrados no fechamento, no vencimento daqueles contratos futuros, e acontece o seguinte, como eu falei para vocês, os preços são fixos, então a pessoa que compra ali com a desvalorização, vamos colocar um exemplo aqui, vamos dizer que o preço do Bitcoin, apenas um exemplo, tá rapaziada, não é nada real não, vamos dizer que o preço do Bitcoin estava em 100 mil reais. Aí o preço do Bitcoin antes do vencimento dos contratos futuros vai ali para, sei lá, 50 mil reais. Só um exemplo. Aí a pessoa vai lá e compra pelos 50 mil reais. Aí o contrato vence, depois disso o preço sobe novamente por outra manipulação. Então você vê que estão sendo aí promovidas de forma aí propositais distorções de mercado, tanto de desvalorização quanto de valorização. E como eu falei, o preço é fixo, então a pessoa que compra ali por 50 mil, embora ele não pague antes, tá? Ele paga depois, ele vai pagar o preço que ele deu a entrada. Então se ele deu a entrada ali em 50 mil, ele vai pagar 50 mil. E se o preço valorizar depois, ele vai ganhar os lucros. Então muitas pessoas conseguem fazer isso, conseguem tirar muito dinheiro no mercado, e como não existe mágica, né, sempre alguém sai perdendo com isso. Quem sai perdendo nesse caso? Quem vendeu antes do fechamento dos contratos, tá? E isso foi observado aí, não foi apenas em uma ou duas situações, foram em várias situações, mas claro, assim como o mercado de criptomoedas, principalmente de Bitcoin, já é muito vasto, muito grande, até grandes empresas, grandes corporações aí, não têm um poder de fazer grandes oscilações que chegassem a 40% do preço. Claro que o preço ali foi também levantado bastante pela declaração do presidente chinês, mas deixando esse caso de lado, vamos falar aí sobre Bitcoin Cash
por que você não deve comprar Bitcoin Cash, tá? Eu não tô aqui brincando, não tô aqui fazendo notícia sensacionalista, não. Bitcoin Cash é conhecido por muitos, tá? Embora tenha aí muito fanboy, muita pessoa que goste da moeda, eu não tô aqui com o intuito de denegrir a moeda ou quem seja fã da moeda, tá? Mas de fato, a criptomoeda Bitcoin Cash é conhecida por muitos como uma shitcoin, uma moeda merda, né? Uma moeda de merda, traduzindo ao pé da letra. Por que seria uma moeda de merda? Primeiramente, que para quem não sabe, tá, o Bitcoin Cash foi um fork, né? Foi ali uma bifurcação da moeda Bitcoin original, por falta ali de consenso. Então, geralmente, os desenvolvedores ali não entraram em consenso em relação aos rumos da moeda, estavam havendo fortes ali discussões. Então, a parte que resolveu ali se separar, criou o Bitcoin Cash, que tem ali regras, tem ali meio que características distintas do Bitcoin. Lembrando, o Bitcoin é uma das moedas mais seguras que temos, acho que é a mais segura que temos atualmente, tá? E eu acho que qualquer moeda que divirja dela em relação a regras, em relação à segurança, já não vai por um caminho bom, já começa por aí, tá? E de fato as pessoas tinham um receio, pelo menos até o presente momento nada tinha acontecido, né? Só ficava apenas ali na tese a questão dos medos e dos receios, mas parece que as coisas aí estão começando a acontecer, tá, rapaziada? Por que eu tô falando isso? Porque foi identificado aí, né, por meio de alguns monitoramentos, que apenas um minerador conseguiu ali centralizar 50% das operações ali, né, das operações de hash do Bitcoin Cash. Quem domina 51% ali das taxas de mineração ali pode fazer o que quiser, pode inserir ali transações que não são reais, pode gerar duplicata de gastos, pode fazer aí os diabos aí, sinceramente, isso aí não é uma palavra muito forte não, é a realidade, pode fazer os diabos com a rede, pode ali meio que tirar toda a credibilidade da moeda, tá? Claro que isso não chegou a acontecer, tá? Simplesmente ficou ali apenas ali no quase, né? Pelo menos até agora, tá? Não houve nenhum tipo de confirmação se houve ali algum tipo de hackeamento da rede, se houve ali qualquer tipo de desarranjo ali nas regras que regulem a moeda, mas isso aí é muito perigoso, já mostra que de fato aquele medo, aquele receio que alguns desenvolvedores do Bitcoin normal tinham em relação ao Bitcoin Cash e assim tratavam a moeda como uma moeda merda, de fato estão se comprovando, até porque não existe mágica, tá? Se um dinheiro ele é muito impresso, ele perde o valor, então isso acabaria gerando uma grande desvalorização da moeda. Então justamente por causa desse ataque de 51%, desse ataque que já foi realizado em relação a outras criptomoedas, que isso pode gerar aí um grande problema, tá? Principalmente agora com esses computadores quânticos aí que estão começando a surgir, tá? Em relação ao Bitcoin, ainda não há problema, tá? E claro, eles estão sempre ali atualizando ali o algoritmo de mineração do Bitcoin, não tem por que termos medo em relação ao Bitcoin em si. Porém, ao Bitcoin Cash aí, já não é tão assim, tá? Como você vê, ao que tudo indica, não foi uma pessoa, mas foi ali uma monstruosa piscina de mineração, um pool de mineração que fez esse tipo aí de centralização na mineração da criptomoeda, e com certeza isso deve ter feito ali, somente com o risco de haver o ataque de 51%, o preço da criptomoeda, quando houve ali essa mineração, deve ter caído bastante, então não duvido nada. Então, para que se evite que você perca aí seu dinheiro futuramente, é recomendável para você, lembrando, você faz com suas criptomoedas o que você quiser, isso é por sua conta e risco. Se você achar que não deve vender, não venda, tá? Mas se você se conscientizar que deve se desfazer caso você tenha Bitcoin Cash, se desfaça, tá? Essa é a recomendação, e não adquira mais dessas moedas porque de fato é uma shitcoin, não vale nada. Mas bem, saindo aqui de shitcoin, vamos falar de moedas que tiveram sua valorização e altcoins que podem ser promissoras a longo prazo. Como assim, Rodrigo? Vou explicar melhor. Depois daquela fala do presidente chinês em relação à blockchain, ao desenvolvimento mais célere do blockchain na China, algumas criptomoedas que nasceram no país, né, que tiveram ali o berço na China, tiveram boa valorização. Dentre elas, a Tron, né, que teve ali uma valorização de cerca de 17%, teve também a NEO, que chegou a valorizar cerca de 40%, uma valorização bem próxima ali do quarto recorde em toda a história do Bitcoin que deu nessa semana passada, e também a Ontology, que teve ali uma valorização de, pasmem, 60%, foi uma valorização aí incrível.
Claro que ela vinha saindo ali de um período não muito bom, então isso também contribuiu. Mas assim, como eu falo, os fatores ali não agem de forma isolada. Sempre há ali um tipo de confluência de fatores que fazem ali com que moedas subam bastante, tá? Claro que tiveram outras altcoins também que subiram bastante, tá, rapaziada? Mas as principais aqui foram essas, tá? Em relação a Tron, eu não me sinto muito seguro aqui para colocar aqui um cheque em branco em relação a esse tipo de criptomoeda, porque a própria organização já teve problemas ali com a Fundação Tron, enfim, eu não me sinto ali muito seguro para fazer indicação em relação a essa criptomoeda. Porém, em relação a Ontology e em relação ali a Neo, eu acho que são projetos muito promissores, tá? Moedas muito boas mesmo, principalmente caso a China aí se empenhe nessa questão do desenvolvimento da tecnologia blockchain ali em relação às atividades do país. E outra coisa, tá? Também foi aprovada a lei de regulamentação que trata aí das criptomoedas lá na China, que embora para mim e para outros libertários isso aí é considerado absurdo, lá na China, como a intervenção estatal é muito forte, como é muita centralização, simplesmente o governo dá uma trégua, para muitas pessoas já é um grande alívio, tá? Então isso pode também estimular muito o desenvolvimento de moedas chinesas, né? Principalmente moedas que pode estar nascendo agora. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí, um vídeo de fato muito informativo, muito importante para vocês. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima.